Saudações a todos os clientes que acompanham as redes sociais da Covac Sociedade de Advogados. Hoje, mais uma vez, tive a missão de fazer esse programa, o Covac 10, que é o nosso canal de comunicação com os nossos clientes, um canal semanal. E resolvi trazer aqui o tema da regulamentação da Lei Complementar 187 de 2021. Nós já estamos caminhando para quase 2 anos de vigência da lei e existem vários pontos da lei que precisam de regulamentação e o pessoal sempre pergunta sobre a existência do decreto regulamentar que vai realmente permitir a vigência plena dessa norma, já que tem vários dispositivos que têm eficácia contida, ou seja, precisam de um decreto para se saber como é que vai se aplicar o dispositivo. E aí eu começo comunicando um fato que aconteceu no dia 30 e 31 de julho. A Presidência da República, por meio da sua Secretaria-Geral, através da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, promoveu uma oitiva da sociedade civil interessada na regulamentação da lei para se debater esta regulamentação e colher sugestões. Isso foi realizado em 4 sessões que reuniram diversas entidades representativas e entidades que atuam nos diversos segmentos. Foi uma sessão sobre saúde, uma sobre educação, uma envolvendo na assistência social comunidade terapêutica e outra de entidades de assistência social. Eu tive a oportunidade de participar da sessão de educação representando a nossa Associação Brasileira de Faculdades, a ABRAF. Tive a honra de representá-los nesse debate. Participei também da sessão relativa à assistência, representando a Sociedade Bíblica do Brasil. O Covac representou na sessão de educação a Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior. Não, digo melhor, o Covac representou o Sindicato de Mantenedores de Ensino Superior, o SEMESP, na sessão de educação. E a Janaína, também nossa sócia aqui da Covac, em todas as sessões, participou de todas as sessões, representando a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Então, mais uma vez, quando se discute legislação do terceiro setor, a Covac Sociedade de Advogados está presente e tem representação e tem lugar de fala, seja pela sua militância, seja pelos clientes e associações que representa. Então isso muito nos honra e nos orgulha. E essa sessão ela foi feita uma dinâmica de debates e posteriormente, até o dia 4 de agosto, as diversas entidades ficaram de mandar sugestões para a Secretaria-Geral da Presidência da República, que queria remeter à Casa Civil, que é quem está responsável por redigir a minuta do decreto. Houve uma articulação nossa junto com o FONIF, junto com o SEMESP, a CNBB, a ANEC, a ABIEE, a ABRAF, a ABMS e diversas outras entidades, de fazer um documento só enviando uma sugestão. E tiveram diversas, acho que mais de 15 propostas de regulamentação para o decreto que está em discussão na Casa Civil, e pedindo também que a gente não fosse apenas ouvido e colhido a sugestão, mas quando tivesse o texto final, e isso aí é importante, que ele fosse colocado para manifestação pública novamente. Porque não adianta ser ouvido, a gente faz as propostas e sai um texto, não tem proposta nenhuma, e depois vão dizer que houve participação da sociedade civil. Não, a participação ela tem que se dar na oitiva e na réplica, antes que o decreto
venha ao mundo jurídico. Então essa foi a solicitação assinada pelo documento comum das diversas entidades. E aí, só para exemplificar, eu vou até deixar o documento comum assinado por FONIF, CEMESP, ABRAF, que eu citei aqui. Eu vou deixar no primeiro comentário aqui do texto, vou pedir para se colocar um link. Vocês vão clicar e vão ter acesso a esse documento. E as propostas, elas foram feitas em 3 direções, certo? Primeiro, esclarecer alguns pontos que geram dúvida na interpretação e na aplicação da lei complementar. Então, só para citar um exemplo, a questão das entidades de assistência social, em que a legislação, e para todas, permite que ela possua uma atividade fim para a sua manutenção e para não depender de recursos públicos ou de doação para manter a sua atividade fim, certo? Ou seja, ela permite que essas entidades possuam uma atividade meio, uma atividade econômica meio, que vai gerar recursos para a sua manutenção das atividades fins. A forma como está colocada no artigo 31, inciso 5, se não for bem esclarecida, vai acabar tornando letra morta essa possibilidade. Por quê? Porque há uma exigência, numa leitura não sistemática, numa leitura literal do dispositivo, que essas entidades estão permitidas a ter uma atividade meio, certo? Que subsidia economicamente sua atividade fim, mas a maior parte, ela existe que a maior parte dos gastos sejam na atividade fim. Essa lógica, se vencida, se permanecer assim, inviabiliza. Porque na prática, para eu ter um resultado econômico, eu vou ter um gasto na minha atividade meio, certo? Esse gasto vai dar uma lucratividade que não vai ser acima de 100% do que eu investi. Eu até citei no debate o exemplo de uma instituição que venda canetas a R$10, ele adquire a caneta a R$10, certo? Ele vai conseguir vender essa caneta a 12. Esses 2 vão ser o resultado que vai subsidiar a atividade fim. Então, o seu gasto com a atividade meio é R$10, certo? O seu gasto com a atividade fim vai ser o resultado dessa atividade meio, ou seja, os R$2. Então, pela lógica literal, você inviabiliza, porque você está exigindo que essas entidades produzam, na sua atividade meio, um lucro acima de 100%, o que é inviável. E aí a gente fez uma proposta para esclarecer de forma sistemática e garantir que essa possibilidade seja execuível. Outra medida esclarecedora, proposta que foi feita, na regulamentação do artigo 2º, deixar claro a possibilidade das organizações religiosas, as igrejas, também se certificarem, porque existe muita dúvida quanto a isso. Então, há uma proposta esclarecendo isso. O artigo 24 da lei complementar, ele cria uma certa dúvida sobre a exclusão das bolsas integrais, se você confronta o parágrafo com o caput, do conceito de pagantes. Então, esclarecendo, deixando claro que a bolsa integral de qualquer natureza está excluído do conceito de pagantes e da base de cálculo para a definição das bolsas. E também uma outra proposta que foi feita na direção de esclarecer foi a respeito da interpretação do artigo 21 da Lei Complementar 187, aquela que trata das entidades de ensino superior que procuram e perseguem os SEBAs aderentes ao ProUni. A forma como vem sendo operacionalizado está exigindo que essa entidade cumpra o 1/5, todas com bolsas integrais do ProUni. E isso não está efetivamente na redação do artigo 21. Então a gente fez uma proposta no sentido de deixar claro que as entidades podem usar
as bolsas parciais do ProUni para compor um 1/5. E aí existe uma confusão em relação ao parágrafo 3º do artigo 21, que definitivamente não se refere a uma condição excepcional para o uso das bolsas parciais do ProUni, mas sim para o uso das bolsas próprias, seja integrais ou parciais. Então, a proposta foi no sentido de esclarecer isso e dar uma racionalidade. Também tiveram propostas integrativas, no sentido de que a própria lei pede, tem uma eficácia contida e diz que o decreto irá regulamentar o seu alcance, como, por exemplo, no artigo 34 diz quais os documentos serão exigidos no processo de certificação. A gente teve uma preocupação de deixar claro o momento que a CND, que está lá no artigo 3º, seria exigível no processo, ou seja, enquanto tramitasse o processo, a instituição, como é uma exigência que muitas vezes a instituição fica na mão da Receita Federal e a Receita Federal não falha e não emite essa CND, ou seja, durante toda a tramitação do processo de certificação carregada a CND, esse requisito estaria cumprido. Então a gente fez essa sugestão no sentido integrativo. E também propostas para regular a transição da aplicação da nova legislação. Uma coisa que está preocupando muito as entidades que atuam na educação básica e no ensino superior é o artigo 23, que passou a exigir a segmentação, o artigo 23 da lei complementar, a segmentação do ensino técnico com uma rúbrica específica para se comprovar a concessão do 1/5. Então você teria educação básica, ensino técnico e educação superior para comprovar este requisito. A gente propôs uma regra de transição porque muitas dessas instituições usam a educação técnica dentro da educação básica e isso traria problemas na hora do cumprimento do requisito. Então há uma sugestão nessa direção. E também o artigo 38, parágrafo 2º, que muda o rito de atuação da Receita Federal em relação às entidades certificadas e não permite que o processo de lançamento fiscal ele progrida enquanto a representação que a Receita Federal está obrigada a fazer ao órgão concessor do certificado seja provida em último grau e cassado o certificado. A Receita Federal, desde 2021, não tem respeitado a lei e tem andado com esses processos administrativos fiscais, os PAFs, a revelia do que diz a lei. Então, a regra de transição para chamar o feito à ordem, dizer que esses PAFs estão nulos e voltar para se cumprir a regra do novo procedimento estabelecido a partir da Lei Complementar 187. Então, eram essas sugestões que estavam no documento comum enviado. Vamos aguardar agora a minuta do decreto para uma nova manifestação e atualizando a todos vocês sobre essa questão da regulamentação. Foi perguntado na reunião qual é a expectativa, eles não deram uma expectativa temporal, mas acredito que até o final do ano é possível que a gente já tenha esse novo decreto. Uma boa semana a todos.